Boa noite a todos. Na noite de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema O Médico Jesus. Jesus, esse Espírito de luz que esteve aqui conosco há mais de 2000 anos, que viveu assim como nós, espírito mais evoluído moralmente, para nos ensinar um novo rumo, um novo caminho moral a seguir. Certa vez, Jesus estava sentado numa mesa com alguns pecadores, que eram considerados pecadores na sociedade, porque Jesus andava com as pessoas mais simples, com os aflitos, com os sofredores, com aqueles considerados pecadores, com os desequilibrados de toda a ordem. E lá estava Jesus sentado na mesa com algum deles, quando veio os fariseus, que na época de Jesus, eram os doutores da lei, que eram considerados, se consideravam superiores, e disseram assim aos discípulos de Jesus, na frente dele: por que o mestre de vocês senta na mesa com os pecadores? Foi uma provocação dos fariseus, porque se eles consideravam Jesus tão superior, por que ele estava sentado na mesa com algumas pessoas que para os fariseus eram inferiores? Jesus, ouvindo aquele questionamento, ele mesmo respondeu. Ele disse assim: porque os sãos não precisam de médicos. O que ele quis dizer com essa resposta? O que ele nos deixou como ensinamento? Por que nós buscamos um médico? Quando nós buscamos um médico é quando a gente precisa de ajuda, de alguém que realmente pode nos auxiliar. Quando temos dificuldades, problemas para resolver. E Jesus era um médico de almas. Jesus levava, através da sua mensagem e do seu amor, o consolo, a esperança, a fé e a fraternidade. Então, quando ele disse, os sãos não precisam de médicos, ele quis dizer que ele andava entre os aflitos e os mais necessitados, porque eram justamente aquelas pessoas que estavam prontas para receber o ensinamento e toda aquela mensagem de amor que ele tinha para passar. Enquanto os fariseus, que eram orgulhosos demais para aceitar uma outra verdade, eles se consideravam sãos, saudáveis, e naquele momento não estavam abertos a todo aquele sentimento de amor de Jesus. E se trouxermos essa história daquela época para os dias de hoje, Jesus continua sendo o médico de almas? Hoje nós sabemos o quanto a medicina convencional avançou. Hoje temos tecnologia, temos exames, cirurgias, vacinas. Realmente a medicina convencional avançou para nos trazer o conforto material e físico. Mas ainda existem algumas dores que a medicina, quando olha somente o físico, não consegue nos ajudar. São as nossas dores morais. Dores morais que muitas vezes sentimos no nosso corpo físico. Então, aquele coração apertado pela saudade de um ente querido que já se foi. É a dor aguda da raiva. É o coração oprimido por uma ofensa, quando somos atacados de certa forma por outra pessoa. E aí, nesse momento, a medicina convencional não nos auxilia. É somente o médico Jesus que oferece o tratamento necessário para o nosso consolo e para o nosso auxílio. Muitas vezes vamos no médico e dizemos que precisamos de um tratamento para uma gastrite, que está muito forte no nosso organismo. Mas, às vezes, não pensamos que essa gastrite pode ser decorrente da forma como a gente lida com os nossos problemas, com as nossas dores espirituais. Por que nós liberamos tanto ácido, às vezes, no nosso organismo que está causando aquele problema? Será que isso não está relacionado com a raiva que nós temos das coisas, das pessoas, com a nossa revolta diante das situações da vida? Às vezes também vamos no médico convencional e dizemos que estamos com uma enxaqueca. Será que essa enxaqueca também não pode ter uma causa, uma autocrítica excessiva, um perfeccionismo muito grande, ou uma sensibilidade à crítica alheia muito forte? Ou inúmeras outras causas. Então, nesse momento, para as nossas dores internas, o médico Jesus se apresenta. Qual o tratamento dele? É muito similar ao da medicina convencional. Quando a gente vai no médico, qual é o primeiro passo? A gente faz uma consulta, um diagnóstico. Ali, o médico ele vai procurar perguntar o que nós estamos sentindo. Ele vai fazer exames que vão auxiliar em identificar qual é o nosso problema, a nossa dificuldade. Então, ali ele vai fazer uma investigação completa. O tratamento do médico Jesus é muito parecido nesse sentido.
Porque o primeiro passo que ele nos convida também é um diagnóstico. Quem é responsável por esse diagnóstico? O médico? Não. O diagnóstico do tratamento que o médico Jesus nos oferece, somos nós mesmos os responsáveis, através do autoconhecimento. Jesus já nos dizia: conhece-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então é exatamente tentarmos entender a causa dos nossos problemas e das nossas dificuldades emocionais. O porquê nós estamos sentindo aquilo. O porquê que nós sofremos. Será que às vezes não é porque nós ainda não sabemos deixar de lado as coisas, não sabemos renunciar a uma ideia, a um sentimento, não conseguimos ainda perdoar ou amar sem pedir nada em troca? Então é fazer uma introspecção sincera, honesta, uma introspecção com humildade, para que a gente consiga olhar verdadeiramente o que se passa lá dentro do nosso coração dolorido. Quando a gente não consegue fazer isso, quem nos auxilia a olhar as nossas dificuldades? São exatamente aquelas pessoas que nos trazem esses desafios. Quando nós temos os desafios da vida, eles nos indicam onde ainda nós estamos precisando crescer em sentimento. Afinal, esse é o objetivo principal da nossa encarnação. É por isso que estamos aqui nesse planeta. A principal razão, temos outras razões, temos as nossas missões, as nossas provas, as nossas expiações, mas a principal razão da nossa existência é a evolução moral, é a aquisição de valores espirituais. Então estamos aqui para aprender sobre o amor, sobre a caridade, sobre a fraternidade, sobre o perdão, sobre a compreensão do nosso próximo. Esse é o objetivo principal. E a vida nos auxilia com esse objetivo através das dificuldades e dos desafios. E isso é tão fato que muitas vezes duas pessoas com o mesmo problema, elas reagem de forma diferente. E nós, muitas vezes, achamos que os problemas são externos. Nos sentimos assim porque tal situação ocorreu. Nos sentimos assim porque a pessoa fez isso comigo. Então a culpa é sempre fora e não interna. E aí, com o tratamento do médico Jesus nos convidando a essa análise interna, passamos a compreender a responsabilidade pelo que nós sentimos. Porque o que acontece à nossa volta, ao nosso exterior, nós não temos controle. Mas o que acontece dentro do nosso coração, como nós sentimos, é nossa responsabilidade. Como nós comentamos, duas pessoas diante da mesma situação reagem de forma diferente. Elas sofrem ou têm resignação de formas diferentes. Talvez a pessoa que teve mais resignação, naquela situação, ela já conseguiu superar essas dificuldades. Em outro ponto, aquela outra pessoa ainda não conseguiu. Então, a forma como nós lidamos com as coisas que nos acontecem é responsabilidade nossa. E muitas vezes, quando temos dificuldades, principalmente de relacionamento, o que a gente faz? A gente deixa de lado. Então, existem filhos que cortam o relacionamento com pais, com irmãos, porque existem mágoas insuperáveis, porque existem problemas dificílimos para resolver. Pessoas que trocam de área, de trabalho, de chefe, porque é impossível a convivência com os colegas de profissão. Pessoas que perdem amizades, todos nós com as nossas dificuldades, perdem amizades por problemas que aconteceram de relacionamento. Se nós entendermos que essas dificuldades da vida são o caminho que nos indica onde estamos precisando trabalhar os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias dores morais, aí entenderemos que são exatamente esses relacionamentos que merecem uma atenção maior nossa. É ali que a gente precisa se esforçar. É ali que a gente precisa talvez dar o primeiro passo de um entendimento, do perdão. Deixar para lá o que aquela pessoa fez conosco. E aí conseguiremos entender o diagnóstico de Jesus. Porque ele só nos fala que precisamos nos conhecer. Conhece-te, que o céu te ajudará. E o segundo passo do tratamento que ele nos oferece? Vamos fazer uma analogia com a medicina convencional. Depois do diagnóstico, o médico vai nos falar o tratamento. Então ele vai falar, olha, vocês precisam, a partir de tudo de toda a análise que foi feita,
Você precisa mudar os hábitos alimentares, fazer exercício físico, se submeter a uma operação, um procedimento cirúrgico ou tomar um medicamento. É fácil esse tratamento que o médico nos oferece? Às vezes não é fácil, mas nós os fazemos, nós nos submetemos, porque sabemos a importância daquilo para o nosso equilíbrio, para a nossa vida, para a nossa saúde. O médico Jesus faz o mesmo convite a nós. Ele nos convida, a partir do momento que a gente sabe o ponto que nós estamos precisando melhorar nos nossos sentimentos, ele nos convida a uma reforma íntima. Ele nos convida no esforço diário, no esforço que não importa quanto tempo demorará, para que a gente consiga realmente amar, que a gente consiga realmente oferecer o nosso melhor para todas as pessoas à nossa volta, independente das condições externas, independente do que nos acontece. Então, o tratamento de Jesus, apesar de ainda ser difícil para nós que estamos aqui aprendendo com as nossas imperfeições, é muito simples. É o famoso amar ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros exatamente o que gostaria que fizesse a vós. E como não lembrar daquele, como o Edson comentou, que a gente comemora, né, essa semana, essa data tão especial, daquele que realmente entendeu o tratamento de Jesus. Como não lembrar daquele que fez da sua vida o Evangelho vivo, que foi Francisco de Assis. Esse espírito que esteve aqui conosco, ele nasceu em 1181, numa época em que a Terra vivia um período um pouco conturbado. É a Idade Média, né? Os livros de história nos contam sobre esse período. Foi considerada a Idade das Trevas. Foi quando as pessoas se perderam um pouco nos valores morais. Havia Inquisição, haviam as cruzadas, que naquela época eram guerras, que eram patrocinadas pela própria igreja, para que justamente, né, através da violência, onde se matava em nome daquele que tinha estado na terra, que foi Jesus, nos ensinando a amar os vossos inimigos. Francisco de Assis, ele foi o exemplo do amor e da fraternidade. Foi o exemplo da compreensão, do dar sem esperar nada em troca. Ele era uma pessoa rica, ele nasceu de uma família rica. Mas em determinado momento da sua existência, o seu amor era tão grande pela humanidade, pelas pessoas, que ele resolveu deixar tudo de lado, deixou todos os seus bens materiais para se dedicar somente a levar o amor ao próximo. E eu gostaria de compartilhar com vocês a história da oração de Francisco de Assis, aquela oração tão bonita que a gente conhece, e essa história está relatada no livro do mesmo nome dele, Francisco de Assis, com psicografia de João Nunes Maia. E ele conta que certa vez Francisco ele foi até o Papa, porque ele queria levar ao Papa a ideia da importância de resgatar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos mais simples, que naquela época tinha se perdido. Então ele também queria falar sobre as atrocidades das cruzadas e auxiliar, orientar para que a igreja voltasse aos valores cristãos, aqueles valores lá de trás. E essa carta foi entregue ao Papa. Francisco não entrou no Vaticano, até porque ele não era nenhuma autoridade e ele tinha vestes muito simples. Francisco andava, as vestes dele era como se fosse um saco grosso de lã, né, que era amarrado por um cinto, e muitas vezes ele andava descalço, de sandálias. E aí essa carta chegou ao Papa, que foi escrita por ele. O Papa leu na frente dos cardeais, e as pessoas riram, os cardeais ficaram inconformados também com a petulância daquele homem em oferecer conselhos para aquele que era considerado a autoridade máxima naquele momento. E o Papa, ele ouviu tudo aquilo, ele também achou uma petulância, mas aos poucos ele foi realmente compreendendo a importância da mensagem de Jesus, e ele também foi alertado durante um sonho. Ele foi levado em espírito quando um outro Papa vem para ele e diz sobre a veracidade, sobre a importância dos ensinamentos que Francisco estava trazendo, as orientações que Francisco de Assis estava fazendo. Então, posteriormente a todos esses acontecimentos, o Papa ele é acometido de uma moléstia muito grave. E aí ele acha que está nos seus instantes finais de vida física. Ele escreve uma carta implorando
para que Francisco de Assis pudesse lá oferecer um amparo, um conforto, porque o Papa, com o tempo, ele percebeu a superioridade moral de Francisco de Assis. E lá se vai Francisco, né, auxiliar o Papa. Ele entra nos seus aposentos, eles começam a falar das cruzadas, quando vem uma voz interna no coração de Francisco, que diz: Francisco, somente ame esse homem. E aí ele profere aquela oração, que eu vou tomar licença de ler, eu trouxe aqui, porque para nós é um roteiro de conduta. Para nós é um roteiro que nós deveríamos seguir sempre, para que a gente realmente consiga compreender esse tratamento que o médico Jesus nos oferece e nos ensinou. Então, Francisco, na presença do Papa, ele diz: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, Francisco de Assis, nesse momento, profere essa prece, e o Papa lhe recebe todo o seu amparo, o seu amor, com aquele magnetismo, né? E ele recebe o auxílio para o seu corpo físico e também para o seu espírito. E essa prece, essa oração de Francisco de Assis, para nós ensina o valor da virtude ativa. Aquela virtude que a gente procura ter sem esperar nada em troca. Aquela virtude que nos faz amar sem esperar ser amado. Perdoar mais do que ser perdoado. Porque assim como ele diz, é dando que se recebe. Muitas vezes nós fazemos troca com a vida e com Deus. Né? Porque ainda não conseguimos amar sem ser amado. Não conseguimos perdoar porque nos sentimos vítimas de uma situação. Né, a vítima, porque se Deus é justo, se Deus realmente é bom, grande, né, se Deus é bondade universal e infinita, é porque nada nos acontece por acaso. Então não há vítimas, tudo acontece na nossa vida por uma razão de ser. Então Francisco de Assis nos relembra o que Jesus tinha dito, a importância de oferecermos o nosso melhor, o amor, independente da situação. Quando conseguimos fazer isso, com o esforço, através da nossa reforma íntima, da nossa luta, a gente vai viver o amor o tempo todo. Porque independente dos fatos externos, lá estará o amor dentro de nós. Aí sim nós conseguiremos auxílio para as nossas dores. Aí sim nós conseguiremos consolo para as nossas aflições. E teremos compreendido a mensagem de Jesus. Vivemos numa sociedade ainda onde se acha que é necessário violência para se combater a violência. Então nós ainda achamos que viveremos num mundo de paz, num mundo de amor, quando a violência houver acabado. E para isso precisa reprimir, para isso precisa ser mais violento ainda, porque seria através do medo que se combateria todos os problemas. Então, só que nos esquecemos da mensagem de Jesus: amar o nosso próximo, amar o nosso inimigo. E isso é muito simples. Se a gente pensar que se alguém fizer alguma coisa ruim, vamos supor contra mim, nós vamos ter o que no mundo? Um ato mal no mundo. Agora, se eu agir a esse ato mal com um ato mal contrário, que não precisa ser na mesma intensidade, mas com o mesmo sentimento de ódio, de raiva, um sentimento recíproco, e às vezes até maior, pela revolta de quando a gente recebe algo e devolve. O que nós vamos ter no mundo? Ao invés de um, nós vamos ter 2 atos maus no mundo. Imagina se a maioria das pessoas fizerem ou sentirem dessa forma. O nosso mundo ainda continuará violento, porque estaremos semeando de alguma forma a violência à nossa volta. Agora, se conseguirmos realmente receber um ato mau
E não estamos querendo dizer que não é necessário, muitas vezes, que se cumpra a lei civil, as pessoas precisam ser segregadas da sociedade. As leis, para se cumprir, elas são necessárias para o equilíbrio, para a ordem da sociedade. Mas o nosso sentimento em relação a quem nos fere, a quem nos prejudica, é que conta, e que deve ser um ato contrário ao que nos faz. Porque senão estaremos fazendo a mesma coisa que aquela pessoa fez conosco. O mesmo sentimento, a reciprocidade de sentimentos. Né? Então, se alguém fizer um ato mau, e esse ato parar ali, e conseguirmos oferecer o melhor de nós naquele momento, que ainda não é o amor de Jesus, ainda não é o amor de Francisco de Assis, mas se não desejarmos a vingança, primeiro passo. Se tentarmos compreender as condições que o outro cometeu aquilo, a educação que ele passou, todas as coisas que ele recebeu durante a sua vida física, para que a gente consiga olhar a ele como um ser humano, nós estaremos realmente fazendo com que um ato mau se transforme para ele. E rapidamente uma história, é uma história verídica, existem inúmeras parecidas com essa, e para a gente hoje serve aqui como um exemplo de conduta, e para ilustrar o que a gente está falando. Existe uma mãe que perdeu o seu filho porque ele foi assassinado por outra pessoa. E aí essa pessoa foi para a cadeia, cumpriu a lei civil, dentro das nossas regras de sociedade. Mas essa mãe, ao invés de odiar com toda a força do seu coração aquele que cometeu esse ato, ela conseguiu olhar aquela pessoa como uma pessoa que precisava de um auxílio e de um amparo. E ela passa a visitar ele no lugar que ele estava, na prisão. E aí, com o tempo, aquele rapaz que estava acostumado a receber o ódio e a violência, porque era o que ele plantava, então era o que ele recebia, ele passa a entrar em contato com os sentimentos de amor daquela senhora por ele. Então, aos poucos, em contato com o amor, aquele homem ele consegue modificar a sua forma de ver o mundo. Ele consegue realmente se aproximar mais dos valores morais, se aproximar de Deus. Então, o que acontece com essa história maravilhosa de perdão? Um ato mau conseguiu parar naquele momento, a lei se cumpriu, tudo se cumpriu, mas um ato mau, através do coração daquela mulher, se transformou num amor maior. Então, assim, nós conseguimos ver a nossa importância perante a sociedade, para que a gente contribua com a sociedade. E que, ao mesmo tempo, a gente contribua com a nossa própria saúde espiritual dentro do tratamento que o médico Jesus nos oferece. Porque se eu estou oferecendo o melhor de mim naquele momento, os melhores sentimentos de amor, caridade, fraternidade, compreensão que nós já adquirimos, eu estarei vivendo aquilo. Consequentemente, as minhas dores espirituais serão menores, as minhas dores morais serão menores e, consequentemente, as minhas dores físicas serão menores. Porque nós somos um só. Nós somos espírito, corpo físico. O nosso corpo físico ele é influenciado pela forma como nós nos sentimos. Nós conseguimos trazer saúde física para o nosso corpo físico de acordo com como nós pensamos, como nós vibramos, como nós agimos, de acordo com o que vai no nosso coração. E como fazer isso? Que a gente comece pelas coisas mais simples, para que a gente consiga se sair melhor nos relacionamentos mais difíceis, que a gente comece dando os primeiros passos nos conflitos do dia a dia que se apresente, que a gente consiga deixar para lá uma pessoa que esquece o nosso aniversário, ou que não nos convida para um evento importante da vida dela, como um casamento, que a gente consiga compreender aquele que deu um bom dia meio atravessado, ou nem deu bom dia porque estava estressado. Então, que com essas pequenas coisas a gente entenda a mensagem de Jesus e a mensagem de tantos outros que passaram aqui, o amar ao próximo como a si mesmo, para que a gente consiga, pouco a pouco, tratar as nossas próprias dificuldades. Jesus já nos alertou: oferece o teu melhor, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é compreendendo que se é compreendido. Então, que Jesus nos fortaleça, que o médico Jesus, que sabe todas as nossas necessidades, todas as nossas aflições, nos dê coragem para seguir em frente e nos dê também humildade para perceber quanto nós precisamos batalhar pela nossa própria felicidade, pela nossa própria paz de espírito,
porque está nas nossas mãos esse aprendizado de amar. Que Jesus nos fortaleça e nos ampare.